Na pauta da sessão plenária do STF desta tarde, os ministros analisam uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona um decreto do governo de São Paulo. O texto transferiu para as distribuidoras a cobrança do ICMS sobre a comercialização de energia elétrica no Mercado Livre. O decreto do governo de São Paulo, questionado no Supremo, centralizou nas distribuidoras de energia elétrica a cobrança do ICMS para a comercialização no Mercado Livre. Antes, esse papel era das empresas que compravam e vendiam energia. A Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica alega que a regra viola vários princípios constitucionais, como o da legalidade, o da livre concorrência e o equilíbrio federativo, já que a competência para legislar sobre o assunto é privativa da União. A então relatora, a ministra Ellen Grace, concordou com os argumentos e votou a favor do pedido. Segundo ela, o decreto é inconstitucional por criar uma regra que não está prevista em lei. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia e deve ser retomado na sessão de hoje. E para falar sobre este assunto, está conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Quer dizer que existe um comércio de comercialização de energia elétrica? Existem dois tipos de mercado de comercialização, na verdade, Letícia, por incrível que pareça, embora muita gente não saiba. Mas existe um mercado, um ambiente de contratação livre e um ambiente de contratação regulada. No ambiente de contratação regulada, as distribuidoras, elas adquirem essa energia elétrica por não terem opção de adquirir com outras pessoas. Então, tanto os agentes de venda, quanto os agentes, aqueles consumidores que compram nesse ambiente de contratação regulada, eles não têm opção de comprar em outro setor, então só podem comprar nesse ambiente. As tarifas praticadas, elas são inclusive reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Já no ambiente de contratação livre, já há uma total liberdade no que diz respeito ao volume de energia elétrica comercializada e também no que diz respeito aos preços praticados. Então, prevalece realmente aquela regra do melhor preço, da melhor oferta. Então, é possível, neste caso, no ambiente de contratação livre, alguns consumidores, eles são identificados como os consumidores livres e somente esses consumidores é que podem efetivamente adquirir a energia elétrica nesse tipo de ambiente. O interessante é que em qualquer tipo dessas negociações, tanto no ambiente regulado quanto no ambiente livre, esses contratos que são firmados, eles devem ser registrados numa câmara própria, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Mas existem realmente dois mercados, um mercado livre e um mercado regulado. E o destaque dessa ADI é quanto à responsabilidade tributária? Até porque existe no direito tributário a figura da substituição tributária. E o que significa essa substituição tributária? O próprio Código Tributário Nacional estabelece a possibilidade de que lei eleja um terceiro como responsável pelo recolhimento e pagamento de um determinado imposto sobre operações anteriores. Então, neste caso, o que aconteceu é que o decreto acabou por eleger as distribuidoras como responsáveis pelo recolhimento e pagamento do ICMS nas compras e vendas de energia elétrica realizada no Mercado Livre. A grande questão aqui é que neste tipo de mercado, as distribuidoras elas não participam da compra e venda, elas apenas servem como transportadora da energia das empresas que vendem, das geradoras de energia elétrica, por exemplo, até aqueles consumidores livres. Então, a grande questão aqui é que elas foram eleitas, as distribuidoras foram eleitas como substitutas tributárias. E, neste caso, elas entendem que não podem ter nenhuma responsabilidade tributária, até porque doutrinadores na área tributária estabelecem que, para haver essa substituição tributária, há necessidade de que, de alguma forma, esse terceiro que venha a ser eleito, ele participe da base de cálculo, da fonte, do fato gerador, daquilo que efetivamente gera o imposto. E, neste caso, a argumentação é que elas não participam da compra e venda. Tributo só pode ser criado por lei? Letícia, existe um princípio previsto no direito tributário, que é o princípio da legalidade tributária, estabelece exatamente isso. Então, tanto a criação quanto a majoração de tributo, ela deve se dar por meio de lei. Existem algumas exceções previstas no texto constitucional e, no que diz respeito, foi exatamente neste fundamento que a ministra
Então, a relatora, a ministra Ellen Grace, baseou o seu voto. Ela entende que esse decreto ele é inconstitucional porque ele fere o princípio da legalidade, na medida em que não desrespeitou essa regra no que diz respeito à substituição tributária, já que a distribuidora não tem qualquer relação nessa comercialização de energia no ambiente livre, e também porque foi por meio de um decreto que acabou tendo a majoração desse tributo, e também por esse fundamento, ofensa ao princípio da legalidade, ela votou pela inconstitucionalidade. Ok. E na pauta ainda, o Supremo deve retornar o julgamento do recurso contra a decisão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que excluiu a cobrança de ICMS pelo fornecimento de água encanada no Estado. O tema tem repercussão geral e a decisão valerá para todos os casos semelhantes. O plenário do Supremo deve decidir se pode ou não ser cobrado ICMS pelo fornecimento de água encanada. A ação foi apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que considerou o serviço como essencial, o que exclui a cobrança. De acordo com o Estado do Rio, como o fornecimento de água pode ser suspenso por falta de pagamento, não pode ser considerado um serviço essencial. O Supremo reconheceu a repercussão geral da matéria, que já começou a ser analisada pelo plenário. O relator, ministro Dias Toffoli, se manifestou contra a cobrança, por entender que se trata de um serviço essencial de competência do Estado para promover a saúde pública. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Gisele, água pode ser considerada uma mercadoria? Essa pergunta os ministros, na verdade, decidirão, Letícia. O que acontece? O Estado do Rio de Janeiro, ele entendeu que a água é mercadoria. E qual foi o fundamento utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro para justificar essa opção? A grande fundamentação se baseia no seguinte aspecto: a água ela é fornecida até a unidade de consumo. Para chegar até a unidade de consumo, ela passa por um tratamento químico, ou seja, não se trata simplesmente de uma prestação de serviço público aonde se retira a água de uma fonte pública e fornece à população. Ela precisa necessariamente, para ser levada a consumo efetivo, ela ser adicionada de cloro, enfim, passar por um tratamento específico para estar apta a consumo. Então, em razão desse tratamento, de todo esse processo de industrialização que incide sobre a água, há necessidade de que ela realmente seja entendida como mercadoria. Esse foi o entendimento do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e por isso ele entende ser devida a tributação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços neste caso. Outro ponto argumentado é que a água ela precisa efetivamente ser entendida como uma mercadoria. Por quê? Porque se não se estabelece esse critério no que diz respeito à água, acaba por estimular um consumo inadequado. Então, quando se coloca que a água ela deve realmente ter um valor mensurado, é para poder estimular que as pessoas consumam de forma consciente e não desperdicem água. Então, foi baseado nesses argumentos que o Estado do Rio de Janeiro entendeu ser necessária a tributação do ICMS. E o que gera a cobrança do ICMS? Bom, a lei, na verdade, estabelece como fato gerador, que são aquelas situações que efetivamente, uma vez aquela situação acontece, incide a tributação de um determinado imposto. Então, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias. Ou seja, para poder gerar o pagamento do imposto, eu preciso ter mercadoria e preciso ter circulação. Ou seja, aquela mercadoria ela tem que sair do estabelecimento e ir para um outro destino. Uma outra hipótese para a incidência do imposto é também as operações de transporte no âmbito interestadual e também intermunicipal. Então, todas as situações de incidência do ICMS, elas estão previstas em lei. É, inclusive, Letícia, a principal fonte de renda dos estados e do Distrito Federal. A competência para tributar esse imposto é do Estado e do Distrito Federal, então é a principal fonte. Por isso que essa decisão certamente influenciará nos cofres públicos dos estados e do DF. Ok.